Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Animados? Muito bom. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Feliz por esse ano que nós trilhamos juntos, o ano da fé. Um ano que talvez você olhe para trás, não veja muitos acontecimentos extraordinários, mas quando se fala sobre fé, se fala sobre crescer para dentro. Quando se fala sobre fé, se fala sobre fundamentos. E não tem como você acrescentar algo sustentável sobre uma estrutura sem base. Então, esse ano foi o ano de ter base. Foi o ano de fé. Fé é base, fé é fundamento, fé é o chão a partir do qual se constrói uma vida em Deus, né? Então, não se sinta frustrado por olhar para 2025 e talvez não tenham sido aquele ano de tantos acontecimentos, mas olhe para o tipo de gente, como a Jéssica falou muito bem, como o tipo de gente que você se tornou depois de 2005, como de alguma maneira esse ano foi o ano de sermos fortalecidos, edificados, encorajados, estruturados. Não foi um ano de pensarmos em ampliação, porque a ampliação é 2026, né? Nós queremos que 2026 é o ano de florescer a partir das raízes que se estabeleceram. É um dilema que nós vivemos na vida, de fruto e raiz. Todo mundo quer ter fruto, mas não quer ter raiz. Mas se não tem raiz, não há fruto. Então é necessário primeiro que você ganhe raiz, para que depois você dê fruto. Todo bom semeador experiente, ele nunca fica feliz quando alguém dá fruto muito rápido. Só fica feliz quando alguém dá fruto muito rápido, líderes inexperientes e vaidosos, porque acredita que está fazendo um bom trabalho nas pessoas que estão frutificando rápido. Mas a parábola do semeador fala que quando alguém recebe com alegria e floresce muito rápido, tem algum problema com falta de raiz. Ele encontrou rocha, entende? A semente encontrou rocha e aí não tem mais como crescer para baixo. E como não tem como crescer para baixo, ele cresce rápido para cima. E quando ele cresce rápido para cima, ele não tem raiz suficiente para suportar o sol, para suportar as pressões da vida. E aí ele sucumbe. Pessoas empolgadas não têm uma fé sustentável. Por isso que esse ano foi o ano de crescer para dentro. Foi o ano de ganhar raízes, profundidade. Foi o ano do Senhor quebrar as rochas de um coração duro, arar o nosso coração, nos ferir e nos rasgar por dentro, nos expor por todos os lados, para que ganhemos profundidade nele. E aí o sol pode se levantar sobre nós, porque o sol, quando se levanta, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Eu vou falar de novo. Tem alguém aí? Pergunta para a pessoa: você está aqui? Você está pensando no que ele falou ou você já foi? Amém, queridos? Faz sentido para você ou não? Sim ou não? E eu queria trazer uma reflexão, pedir para falar rápido. Eu sou muito bom em falar rápido. E eu queria falar sobre quando a rotina para, a cultura aparece. Nós estamos aí encerrando um ano, nós vamos ter uma confraternização muito especial hoje, celebrando esse ano, e nós vamos entrar num breve recesso. E eu queria compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi observando um breve recesso no ministério de Jesus. Jesus trabalhou durante 3 anos para plantar uma cultura. E durante 3 dias o ministério dele entrou em recesso. E nesses 3 dias de recesso, os discípulos ficaram meio desorientados. Até que então ele voltou para estar com eles e trouxe um direcionamento para que eles aprendessem uma grande lição. Que cultura é aquilo que eu faço quando aquele que me ensinou a fazer não está comigo. Eu vou falar de novo. Cultura é aquilo que fazemos
quando aqueles que nos ensinaram a fazer algo não estão conosco. Quando que você sabe quando a empresa tem uma cultura? Quando o patrão não está, eles fazem aquilo que o patrão ensinou. Ele incorporou o valor, o princípio, aquilo já faz parte da vida dele. Então aquilo já é uma cultura. O problema é que não existe neutralidade. Se eu não vivo a cultura do ambiente em que eu fui ensinado, eu vou entrar no ambiente que eu fui ensinado vivendo uma cultura de fora. Porque nós sempre estamos produzindo alguma coisa a partir de alguma coisa que temos dentro. Não existe campo neutro no universo da produção cultural. Todos nós produzimos algo a partir da verdade que temos dentro, mesmo que a verdade que temos dentro seja uma mentira. Estamos produzindo algo a partir dela. Estamos juntos? E aí você pode acompanhar a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu amo Lucas. Lucas é muito técnico e ele consegue nos dar um panorama muito interessante desse momento do Evangelho de Lucas, sincronizado com Atos dos Apóstolos. Então Lucas ele consegue nos mostrar o que acontece nesses últimos momentos do ministério de Jesus. Jesus andou 3 anos com seus discípulos e ele vai diariamente mostrar princípios, valores, toda a maneira de pensar, de viver, de agir. Ele vem plantando uma cultura, a cultura do reino. Como que isso funciona? Por meio do discipulado, você pega os valores do reino e começa a promover isso na vida das pessoas, a fim de que elas se tornem uma testemunha, ou seja, para que elas sejam feitas testemunhas dessa cultura a todos os homens da terra. Essa é a lógica, essa é a base a partir do qual nós trabalhamos aqui. Promover cultura, cultura de discipulado, cultura de oração, cultura de criatividade, cultura de cuidado mútuo, cultura profética, cultura apostólica, é pegar todos os valores que nós cremos ser fundamentais da vida cristã e fazer com que isso seja ensinado durante toda uma jornada de 1 ano, a fim de que isso seja encarnado, incorporado. E aí quando você não estiver debaixo dos olhares daqueles que te ensinam, você consegue viver aquele valor, porque aquele valor já não está mais dentro do ambiente religioso, mas dentro do ambiente da vida. Qual que é a lógica? A lógica é que toda a verdade ensinada na igreja seja encarnada em casa e testificada na cidade. Por que que a cidade cresce por que que a igreja evangélica cresce e a cidade continua problemática? Por que que a igreja evangélica cresce e os problemas sociais, os problemas na cidade continuam crescendo? Talvez porque nós somos na cidade mais do que somos em casa do que o que aprendemos na igreja. Porque o que você é em casa é o que você é de verdade. Estou entendendo? E às vezes o que eu sou em casa não é o que eu ouço na igreja. E o que eu sou em casa é o que eu vivo na cidade. E se a cidade não sofre nenhum tipo de impacto, não é provocada em nenhum tipo de transformação, é porque eu sou na cidade mais o que eu sou em casa do que o que eu ouço na igreja. E aí, o que eu ouço da igreja não é encarnado em casa, porque em casa é o que você é de verdade. Em casa você xinga, em casa você bate, em casa você murmura, em casa você é rebelde, em casa você é o que você é, preguiçoso, você é desanimado, você é apático, é indiferente. Em casa é o que você é de verdade. Não adianta nada, durante 1 ano todo eu ouvir verdade, se na minha verdade essa verdade não atua. E aí o que eu vou ser na cidade? Eu vou ser o que eu sou em casa, que é o que eu sou de verdade. Estamos juntos? Então o que Jesus tenta fazer durante a sua jornada é plantar dentro deles uma verdade. Porque o que é cultura? Cultura é o que eu produzo a partir do que eu tenho dentro. A questão é qual é a verdade que eu tenho dentro. O recesso vai revelar isso. O recesso é a prova se nós estamos ou não vivendo uma cultura. Ou
o recesso, ele não destrói a cultura, ele revela a cultura. Estão entendendo? O recesso vai destruir a cultura que plantamos durante um ano. Não, o recesso revela se conseguimos plantar alguma cultura durante um ano. Estão entendendo? Porque é no recesso que eu vou mostrar se o que eu estou vivendo é algo que tem a ver com as verdades que eu ouvi na igreja ou se tem a ver com as verdades que eu sou em casa. Estamos juntos? É um momento muito importante. E parece que durante 3 dias de recesso, os discípulos esqueceram do que eles ouviram durante 3 anos. Quando a rotina de andar com Jesus todo dia parou, você vai perceber que o que permanece é aquilo que foi internalizado. Estão entendendo? Quando a rotina para, o que permanece é só o que você internalizou, é só o que você meditou, é só o que você guardou, é só o que você praticou. E muita coisa se perde no meio da jornada. Cultura não é o que fazemos quando estamos juntos, é o que fazemos quando ninguém está conosco. Cultura é aquilo que o ser humano produz a partir das crenças, dos valores e dos seus compromissos. Quais são os nossos compromissos? É o que produzimos a partir do que estamos dentro. Criação é o que Deus faz. Cultura é o que o homem faz a partir daquilo que Deus criou. Por isso que Davi orou, cria em mim um coração puro. Porque quando ele cria em mim um coração, a minha cultura é o que eu vou produzir a partir de um coração criado por ele. Então, ao invés de você orar para que ele mude o seu coração, ou para que ele melhore o seu coração, ou para que ele convença o seu coração, ore para que ele crie um novo coração. Porque Jesus não veio para fazer reforma, ele veio para recriar. Ele veio para fazer um coração novo, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Recesso não destrói cultura, recesso expõe a sua cultura. Recesso não estraga o trabalho que foi feito, recesso revela o resultado do trabalho que foi feito. E se ele geralmente conseguiu gerar algum tipo de internalização, de transformação de dentro para fora, ou se ainda estamos dentro da dinâmica de motivação. Motivação é o que você faz movido por algum estímulo fora. Estão entendendo? Agora, a transformação é o que você faz a partir de uma mudança que há dentro. Nós somos movidos por uma transformação interior ou por uma motivação exterior. Primeiro ponto, Jesus não ensinou conteúdos, Jesus formou cultura. É isso que nós queremos com a nossa jornada. Durante toda a jornada de Jesus, ele não estava preparando pessoas para fazer coisas. Ele estava desenvolvendo pessoas para viver uma realidade. Jesus não estava preparando pessoas para fazer coisas, mas estava procurando inserir pessoas dentro de uma realidade, de uma cultura, a cultura do reino dos céus. Nós não estamos aqui preparando vocês para fazer coisas, mas para viverem uma realidade. O plano não era manter Jesus presente fisicamente sempre, mas plantar uma cultura que sobrevivesse mesmo na ausência física dele. Então, durante 3 dias, você vai perceber que aqueles discípulos meio que se perderam de tudo aquilo que ouviram. E esse é o primeiro ponto de reflexão. O que ouvimos esse ano todo foram conteúdos ou foram princípios fundamentais para me inserir numa realidade? Eu queria que você fizesse uma retrospectiva nessas próximas semanas. De repente volta lá no feed do Instagram, né? Volta lá no comecinho do ano, no feed do Instagram, porque o Instagram é como se fosse um reflexo da vida, não é? O Instagram, você vê uma postagem, daqui a pouco ela entra num buraco negro virtual, né? Ela nunca mais aparece, diferente do YouTube, né? O YouTube ele continua te enviando, mesmo coisas antigas, mas o Instagram se perde, fica lá para trás, não volta. E aí, de repente, assim se torna a nossa jornada
como comunidade, como base. Nós ouvimos coisas e essas coisas, no momento, parece que ela tem ali um impacto, mas elas vão se perdendo. Então volta, essas semanas, volta lá. Começa a relembrar de todas as palavras que foram ministradas, as palavras que foram liberadas, anota as coisas que merecem ser levadas para 2026. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a função dos profetas na história nunca foram de falar coisas novas, mas lembrar o povo das verdades que já foram ditas. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. A palavra que mais aparece em Deuteronômio nos profetas é lembrem-se, lembre-se. E nós nos esquecemos sempre. Então que esse tempo seja um tempo de lembrar das coisas que foram ditas. E aí quando a gente chega na crucificação, o que acontece? Há uma separação física ali de Jesus para com os discípulos. E de repente nessa separação física você vai perceber que os discípulos ficaram desorientados. Alguns discípulos se esconderam. Algumas mulheres que andavam com Jesus, que faziam parte dessa comunidade que Jesus estava desenvolvendo, voltaram para a religião. O que é a religião? É fazer coisas sem nenhum sentido e nenhum propósito. Foram levar perfume para um túmulo vazio. Sabe fazer coisas fora do time? Fazer coisas mais porque eu acho que tem que fazer alguma coisa, não porque tenho consciência do que eu estou fazendo. Alguns discípulos se deixaram levar pela frustração. Esse ano as coisas não aconteceram como eu esperava, então quer saber, eu vou viver minha vida como os discípulos no caminho de Emaús. Uns entraram numa rotina religiosa vazia, outros entraram numa frustração, entrando em novas direções para a vida, sem nenhuma clareza de propósito. Nesse período, nessa janela de tempo da crucificação, até a aparição de Jesus a eles em Lucas 1, em Atos 1, ressurreto, nessa janela de tempo, Jesus vai até Pedro, e Pedro havia voltado a pescar. É nessa janela que o Cristo ressurreto também aparece para ele. Não volte a fazer as coisas que você fazia antes, como se nada daquilo que você ouviu não fizesse mais sentido. Percebe que um período muito breve de recesso, há um retrocesso. A ideia não é que nesse período de recesso haja retrocesso, mas que nesse período de recesso nós possamos mostrar que toda a verdade que foi ouvida foi internalizada e ela está nos mantendo naquilo que ouvimos. Estamos vivendo a cultura, continuando as nossas práticas, nossa vida, como se tivesse base todo final de semana. Mas, agora vivendo a cultura que nós ouvimos durante todo um ano. Amando uns aos outros, orando, meditando, compartilhando, servindo. Isso faz sentido para vocês? Você vai perceber que esse lapso, esse pequena janela de um recesso ali, que Jesus fisicamente fica longe deles, eles retrocedem em algumas coisas, e aí o Cristo ressurreto vai fazer algo maravilhoso. Primeiro ministério de Jesus ressurreto é pastoral. O que ele vai fazer? Lá no túmulo vazio, quando as mulheres vão levar perfume para um túmulo vazio, sabe, fazendo coisas vazias? Uma adoração vazia, uma adoração vã, uma prática cerimonial, ritual, religiosa, vazia. Sabe aquela coisa que você parece que está no vácuo? Mesmo ali, Jesus se revela naquele lugar para eles. Não é lindo? Há anjos, há um jardineiro ali, que é o próprio Cristo ressurreto. E naquele contexto, o que é que os anjos falam para elas? Vocês não se lembram do que ele disse? Lembrem-se do que ele disse. A minha oração é para que nesse tempo de recesso, vocês sejam pastoreados por Jesus. Deixa Jesus pastorear o seu coração. Quando você se vê em algum momento vazio, em algum momento em que parece que está faltando alguma coisa,
essa uma coisa que falta, nenhum de nós aqui pode preencher. Deixa Jesus pastorear seu coração. Ele vai dizer, lembre do que foi dito. Lembra do que foi falado esse ano. Lembra do que você viveu esse ano. Nada do que foi experimentado esse ano é em vão. Nada é por acaso. Foi para essa hora. Foi para te sustentar nesse momento. Foi para te manter nessa situação. Lembre-se das palavras dele quando ele estava com vocês. Lembra do que vocês viveram junto quando vocês estavam caminhando como base. Então isso é muito interessante. Jesus pastoreando aqueles que estavam se sentindo desorientados no momento de recesso. Interessante, não é? E aí tinha os dois na estrada de Emaús, deu o recesso, os caras falaram, nós achávamos que aconteceu um monte de coisa, nós achávamos que ele era o Messias. Eu vou para Emaús, quer saber? Eu vou ver minha vida. É Natal mesmo, Ano Novo, eu vou pular onda. Eu vou festar, eu vou para rave. Não é? Quer saber? Eu vou, sei lá. De repente aparece um cara e começa a andar com eles. Quem que era? Jesus. Eu abençoo você, para que você lembre disso que eu vou falar agora. Se você for tentado a ir para um lugar mais esquisito do mundo nesse recesso, que Jesus vá lá com você, atrapalhe os seus planos e traga você de volta. Jesus foi resgatar homens que estavam entrando numa furada. Estava indo para um lugar em que eles não precisavam mais de fé para viver. Estão entendendo? Estavam indo viver as coisas dele. E Jesus andou 12 quilômetros com os caras que andaram com eles 3 anos e não reconheceram que era ele. Sabe por quê? Porque às vezes você está tão obstinado pela sua frustração, pela sua dor, pelo seu ressentimento, que Jesus fica irreconhecível para você. Que você não consegue perceber Jesus mais na sua vida, né? Até que então Jesus abre os olhos dele. Eu acho isso muito lindo, eu já falei muito isso para os meninos na academia, né? Que quando os olhos se abrem, o Jesus físico desaparece. Porque só precisa de coisa física quem não tem visão espiritual. Estão entendendo? Quando os olhos espirituais se abrem, eles não precisam mais do Jesus materializado. Porque eles já sabem o que fazer. Estão entendendo? E é interessante, quando os olhos deles se abrem, Jesus não falou para onde que eles tinham que ir, mas eles sabiam. Não é louco isso, cara? A gente não precisa de experiências sensoriais, físicas, emocionais. Precisamos apenas que haja uma luz no nosso coração. E imediatamente, eles voltaram para Jerusalém. Imediatamente, eles recalcularam a rota. Quer dizer, quer saber, eu não posso perder tudo que eu construí esse ano. Eu não posso deixar para trás tudo que a gente viveu junto esse ano. Eu vou voltar para junto dos meus irmãos. E eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para se conectar com os irmãos. Você não vai acreditar que apareceu para a gente. Apareceu para mim também. Por quê? Porque no recesso é Jesus que pastoreia a sua vida, meu irmão. Estão entendendo? Quando não há alguém, Ele nunca te deixa. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ele é presente. Ele é o nosso pastor. Amém, queridos? Aí Pedro vai e volta a pescar, né? Talvez desanimado, frustrado. De repente quem aparece? Aparece Jesus lá para ele. E aí então ele pastoreia, ele junta todos eles e volta a falar sobre as coisas do reino de Deus. Sabe para que recesso é bom? Recesso é bom para lembrar vocês que a igreja não é o reino de Deus. Porque tem muita gente que acha que a minha igreja é o reino de Deus. Pensa reino de Deus dentro da bolha da denominação. Só que quando entra recesso de denominação, você lembra que reino de Deus não tem recesso. E que a igreja é uma agente do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é infinito, eterno, espiritual. Estão entendendo? E aí você consegue perceber que a igreja está em todo lugar e o reino de Deus nunca para. E nós vamos vivendo essa realidade. Jesus pastoreia todo mundo.
Traz todo mundo para perto. Ou seja, recesso não é sinônimo de retrocesso. Estamos juntos? Recesso é quando eu me aprofundo nas coisas que eu vi e me aprofundo na relação pastoral com Jesus. Recesso é quando eu entendo que o reino de Deus está em nós e que nós somos agentes desse reino onde estamos. E aí então, para encerrar, Jesus dá uma última instrução. E essa é a chave, porque pensa bem, até então eles já tinham recebido o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Então quando Jesus, no processo de crucificação até a ressurreição, tem recesso, estamos juntos? Ele já tinha o Espírito Santo? Não. Então enquanto Jesus estava no recesso de ressurreição, eles ficaram com quem? Ficaram sós. Aí agora é o segredo para que a gente possa avançar para um processo de viver a cultura do reino. Porque em 3 dias eles esqueceram de 3 anos. Aí quando Jesus ressurreto, pastoreia, junta todo mundo, fala assim, agora eu vou contar para vocês qual vai ser o segredo da cultura do reino. O segredo da cultura do reino é, fiquem em Jerusalém porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que toda a verdade seja realidade de dentro para fora. E eu quero que você lembre-se de 2 coisas nesse recesso. Primeiro, o pastoreio de Jesus. Estamos juntos? Segundo, o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo nada mais é do que nos guiar em toda a verdade, nos ensinar toda a verdade, nos conduzir, nos orientar, que você nunca, jamais se sinta sozinho. Amém, queridos? Não adianta você ser discipulado pela pessoa mais incrível do mundo, se antes de tudo você não for orientado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai vir com fogo e colocar essa palavra no seu coração. Porque Paulo é tão incrível que ele entende Pentecoste. Porque Pentecoste foi quando Deus entregou a lei no Sinai. Estão entendendo? Só que no Sinai, a lei foi escrita com fogo na pedra. Só que em Atos, a lei foi escrita com fogo no coração. Que lei? A lei que Jesus reinterpretou no Sermão do Monte, de Mateus 5, 6, 7. Então, é isso que ele vai explicar lá em Coríntios. Que essa palavra, essa lei foi escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, com fogo. É o Espírito Santo que vai fazer com que tudo que você ouviu te marque, seja internalizado, guardado, e a partir de então, quando você for pressionado, o que vai sair de você? Nós somos joio ou somos trigo? Eu só sei quando eu sou pressionado. Está entendendo? A parábola do semeador fala que é interessante, a gente já estudou isso na academia também, que primeiro a figura da semente é a palavra do reino. Depois, na segunda parábola, que é do joio e do trigo, na sequência, a semente já não é mais a palavra do reino, mas são os filhos do reino. Então quer dizer que os filhos do reino são fruto da palavra do reino. Então a palavra do reino deve gerar filhos do reino, porque os filhos do reino que encarnaram a palavra do reino são plantados no mundo. E quando o mundo pressiona, o que sai da sua boca? Palavras do reino. Quantos querem ser cheios do Espírito? O que significa ser cheio do Espírito? Lucas vai explicar que Jesus saiu do batismo cheio do Espírito, e o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser cheios do Espírito? Vamos lá, pentecostais. Quantos querem ser cheios do Espírito? Eu amo ser pentecostal, aleluia. Amém, querido? Até debaixo d'água. Literalmente. Por imersão. Ou seja... Onde que eu estava? Espírito Santo perdoa, né?
Isso chama espalhar pomba, né? Quando a pomba do Espírito Santo vem, você fala uma bobagem, a pomba vai embora, né? Não volta, não me deixe só. Onde que eu estava? Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser levados ao lugar em que as pessoas cheias do Espírito são levadas? Onde que Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito? Para quê? Quantos querem ser tentados no recesso? Quantos vão ser tentados no recesso? Sabe qual é a questão? A questão é o que vai sair de dentro de você quando você for pressionado no recesso. Quando Satanás veio e começou a pressionar Jesus, sabe o que saiu de dentro dele? Está escrito. 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 Sabe o que Satanás fez? Saiu da frente e Jesus entrou e começou a se mover com autoridade. Ninguém vai resistir você quando você entender a cultura do reino, que é você falar a partir da verdade que está crescendo dentro de você. Estamos juntos? A nossa oração é para que você entenda. Pode baixar um pouquinho a música, principalmente o baixo. Primeira coisa que eu quero que você entenda: a Bíblia não fala que vocês serão cheios de Espírito e aprenderão a ser testemunhas. Não é isso. Ela também não fala, vocês serão cheios de Espírito e decidirão ser testemunhas. Também não fala isso. Também não fala que vocês se esforçarão para ser testemunhas. Repita comigo: recebereis e sereis. Repita comigo: testemunho não é função assumida, mas é uma identidade conferida. Não sou eu que me torno testemunha, Ele me faz testemunha. Esse é o problema. Sabe por que nós não temos conseguido testemunhar ao mundo? Porque eu estou tentando me fazer testemunha. Eu estou me esforçando para testemunhar. Eu estou fazendo curso para testemunhar. E a Bíblia fala: recebereis e sereis. Simples assim. Testemunha não é aquele que repete um discurso ou que transmite um conteúdo, mas é aquele que foi profundamente afetado por um encontro real com o Espírito Santo. O verdadeiro testemunho não é fruto da gente se esforçar para convencer você a fazer alguma coisa, mas é consequência de você ter sido profundamente convencido pelo próprio Deus. Testemunho não é uma obrigação religiosa. Testemunho nada mais é do que o que nos tornamos depois que Ele nos encontrou. Eu vi, eu sei, eu vivi. Está entendendo? A minha oração é para que nesse recesso você não apenas leia livros sobre histórias de avivamento, mas que você viva um tempo de avivamento. Que o Espírito Santo faça de você uma testemunha. Que o Espírito Santo faça de você alguém que representa a cultura do reino. O que é ser feito uma testemunha? Significa se tornar alguém que vive a cultura do reino. Eu vou, mas vocês vão continuar vivendo, porque o meu Espírito está em vocês, e o que vocês vão produzir é fruto do Espírito Santo que está plantando as minhas palavras dentro de vocês, com amor, paciência, bondade, generosidade, todas as evidências de um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. O que é cultura? Cultura é o que nós produzimos a partir do que nós temos dentro.
O que sustenta a sua fé quando ninguém está vendo? Sua vida com Deus depende do ambiente ou depende da presença dele? Você ora porque há uma programação ou porque há uma fome por Deus? Você caminha com pessoas porque há uma agenda ou porque há uma aliança? A agenda para, mas a aliança não. A aliança permanece. O que nos une não é um cronograma, é uma aliança. Estamos juntos? Não há recesso na fraternidade, assim como não há recesso no casamento, assim como não há recesso de ser família. Estão entendendo? Que nós possamos guardar. Uma das palavras que eu acho linda em Apocalipse é: guarda essas palavras no teu coração. Não deixa que nada roube de tudo aquilo que foi liberado sobre a sua vida nesses anos. E eu quero deixar um texto que faz parte de uma carta que nós não temos muita certeza sobre quem escreveu ela, mas ela foi escrita para um contexto em que os irmãos judeus convertidos que criam no Messias estavam sendo muito pressionados a abandonar a fé. E aí o autor de Hebreus capítulo 2 versículo 1 diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vou ler de novo. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Preserve a consciência da presença de Deus. Persevere na oração. Preserve os vínculos. Nós não temos talvez uma agenda para os próximos meses, mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de estar juntos, não vamos deixar de congregar, porque a cultura do reino é comunitária, ela é relacional. Não é uma fé isolada, porque uma fé que se isola é uma fé que enfraquece. E a oração é para que recesso não seja tempo de retrocesso, mas seja um tempo de florescer a cultura do reino através da sua vida. Preserve o testemunho. O reino não entra em recesso e o inferno também não. Continue atento, continue vigilante. O recesso revela se vivemos de encontros ou de presença. A cultura do reino não sobrevive pela rotina da igreja, mas pela presença do Espírito Santo em nós. Queria convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos orar. E eu queria encorajar você, se você estava pensando em ler um livro no próximo mês, eu queria te indicar O Deus Esquecido, de Francis Chan. É um autor muito presente hoje na cultura cristã contemporânea. E ele vai falar muito sobre o ministério do Espírito Santo. E que você viva isso. Eu lembro que as experiências mais incríveis que eu vivi na minha juventude, no campus universitário, na Unimep, aqui onde eu estudava em Piracicaba, foram momentos com o Espírito Santo. Quando não tinha ali líder de juventude, não tinha ali líder de GF, não tinha ninguém, era eu e o Espírito Santo. E nós precisamos viver essa dinâmica. Vocês serão cheios de Espírito, recebereis e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha nada mais é do que ser um agente do reino, da cultura do reino. Porque o que vai produzir, o que vai sair de você quando você for exprimido, são as palavras de Deus. Amém, queridos? Isso faz sentido para você? Sim ou não? Animados? Esse ano foi o ano de Deus colocar ordem na nossa vida, colocar coisas no lugar, organizar nossas emoções, nossa mente, e que nós estamos crendo. Eu não gosto da palavra expectativa, porque expectativa eu crio expectativa, mas fé é algo que vem por meio da palavra. Estão entendendo?
fé é mais garantida do que expectativa. Então eu estou crendo, baseado nas palavras que estamos ouvindo, que estamos por viver um tempo de florescimento, de florescer, dos ramos que estão em Cristo florescerem, terem vida frutífera, produtiva, de uma cultura que está por se manifestar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse: Espírito Santo, Espírito Santo, fica conosco. Nos sujeitamos ao seu ministério.